Tudo que um doente quer é uma consulta, um diagnóstico. Mas quanto esforço para conseguir? Nas unidades de Curitiba, imagens assim são comuns. Este rapaz passou a noite de forma improvisada, assim, no chão de uma UPA. Essa idosa tinha uma fratura na perna. Foram horas de espera. Na ocasião, outros pacientes registraram a cena pelo celular. Pior do que isso é conseguir consulta, mas ela não ser nada daquilo que você estava esperando. Já aconteceu alguma vez da senhora ir num médico e o médico errar o diagnóstico? Você ter uma coisa, ele errar e dizer que você tem outra? Já. Como que foi essa história, assim? Ele falou que você tinha o quê? Você estava com o quê? Ele disse que você tinha o quê? Alergia. Ele não sabia o que era. Ele receitou um remédio para alergia? Eu estava com alergia ao bacon cozido. E ele disse que era outra coisa, me deu o remédio errado. Não acertou. Outros tiveram familiares que passaram por isso. Mas a minha mãe, sim, até ela tá com um problema na perna. A gente sabe se é coluna, se é perna. Ela já foi em vários médicos, está tomando remédio, já está tratando, fez fisioterapia e não consegue, ninguém fala o certo o que é. Não descobriram ainda? Não, se é ciático, um fala que é bico de papagaio, outro fala que é na perna, outro que é na coluna. E até agora ela está lutando para saber o que é, não conseguiu ainda descobrir. Há cerca de um ano, Graziela começou a sentir uma coceira muito forte. Procurou o médico e o diagnóstico foi rápido. E era coisa da minha cabeça, que eu tinha que fazer uma caminhada, que eu tinha que tirar isso da minha cabeça. Uma médica, inclusive, me receitou um antidepressivo. Uma dermatologista falou que eu estava entrando em depressão, que eu precisava tomar um antidepressivo. Graziela foi morar na Itália. E lá ela descobriu que o caso era muito mais grave do que ela imaginava. Quando fazia uns 15 dias que eu estava lá, começaram a sair umas bolinhas no meu pescoço. E eu comecei a ter tosse, e daí as coceiras foram ficando mais intensas, eu comecei a ter suor noturno enquanto eu estava dormindo, só que eu achava que era normal, porque como é muito frio, aí eu estava com muita coberta, eu achava que era normal, só que não, já era um sintoma. E aí lá eu fui nos médicos, eles já fizeram prontamente todos os exames, ecografia, raio-x e exame de sangue, e lá meus exames deram todos alterados. Aí eu fui diagnosticada lá mesmo, sozinha, frente ao médico, que falou pra mim, olha, você está com câncer e você precisa ficar aqui internada. O erro médico está previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, e no Código de Ética Médica, artigo 34. O erro de diagnóstico, como aconteceu com a Graziela, ele pode se enquadrar também no erro médico, desde que seja provado que o profissional agiu com imperícia, imprudência ou então negligência. Este desembargador é autor de livros que tratam sobre o tema. Primeiro, nós podemos falar em negligência do médico. Foi negligente. Ele deixou de adotar alguma cautela que aquele caso exigia. Por exemplo, para chegar, ou para que ele chegasse a um diagnóstico correto, ele deveria prescrever certo exame complementar, que seria obrigatório naquele caso. Vamos imaginar um hemograma, por exemplo, e ele não o fez. Então aí ele revelou negligência e agiu culposamente, pode ser responsabilizado. Ou ele pode ser também perito. Ele examinou mal aquele conjunto de sintomas que estava ali ao seu alcance. Quer dizer, ele, por imperícia, naquele caso, ele não aplicou àquele quadro, àquela situação, os conhecimentos recomendáveis da medicina. Mas esses erros, torno a dizer, eles devem ser, em princípio, grosseiros, inexcusáveis. Então, aquilo que se caracteriza como uma mera dificuldade diagnóstica, é claro que aí não haverá, ou poderá, não haver responsabilização. Caso fique comprovado que houve erro de diagnóstico, o médico pode responder de 4 formas. Primeiro, civilmente. São essas demandas que visam a indenização em dinheiro. Então a vítima, pelo sofrimento dela, ou pela morte, os parentes, ingressam em juízo, buscando uma indenização que compense de alguma forma aquela perda da pessoa querida, repudiada. A segunda responsabilidade é a responsabilidade penal. Então esse ato, por exemplo, homicídio culposo, o ato pode ser objeto de apuração, tanto no civil, nesse caso que nós falamos, quando é dinheiro que está em jogo, ou no crime,
crime de homicídio culposo. Então o médico será réu, e será responsabilizado, se for o caso, pelo judiciário. Terceira responsabilidade, ético-profissional. Os conselhos regionais de medicina e o próprio Conselho Federal de Medicina apuram se houve infração ética, se o médico não agiu de acordo com os ditames da medicina, aquilo que é o ideal, aquilo que se espera do bom médico. E a quarta responsabilidade do médico é a responsabilidade administrativa, se ele for servidor público. Então, enquanto servidor público, por exemplo, ele comete aí um erro crasso de diagnóstico, também poderá ser responsabilizado. Além de médico, Maurício também é professor de futuros médicos. Para evitar erros, uma atitude por parte dos profissionais é básica e fundamental: conversar, ouvir com paciência os pacientes. Quanto maior a quantidade de dados a que eu obtenha, vai ser o meu raciocínio diagnóstico vai ser muito maior. Por isso que eu até falo, sempre, claro que às vezes pode soar utópico isso, nós vivemos em salas de esperas muito grandes, etc. Mas o ideal, numa primeira consulta, numa abordagem, é uma consulta de pelo menos 1 hora. Quanto é que essa dor de cabeça atua, ou tipo uma dor na barriga? Quais são as características? Ela é acompanhada de algum outro sintoma? Quando é que é a primeira vez que você fez? Tem algum fator que aumente a dor, algum tipo de alimento? Então eu vou focar nessa, tentar esmiuçar toda essa queixa. Passado aí eu vou ver os aspectos familiares. Alguém na família teve isso? Como é que se comporta isso na família? Na minha família tem bastante casos de enxaqueca, doutor. Então quando come determinado tipo de alimento, come comida enlatada, aumenta a dor, olha. Então isso você vai juntando no teu cérebro, até o ponto de vista que no final da anamnese, quando você vai partir para o exame propriamente dito do paciente, você tem que ter 80% do teu diagnóstico já está na tua cabeça.